A Assembleia Nacional discute o Orçamento Geral de Estado Retificativo 2017 e está orçado em 3 bilhões 176 mil milhões 376 milhões de dólares. Governo garante pagamento de 3 meses de salários ao Jimbo do Príncipe. A garantia foi dada pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul. 31 líderes capacitados em liderança comunitária. Boa noite. Começou a ser discutido esta terça-feira na Assembleia Nacional o Orçamento Geral de Estado retificativo para este ano. O Orçamento Geral de Estado retificativo 2017 está orçado em 3 bilhões 176 mil milhões 376 milhões de dólares. A proposta retificativa do Orçamento Geral do Estado 2017 apresenta uma diminuição em cerca de 77 mil milhões de dólares, equivalente a 2,4% em relação ao OGE aprovado no início deste ano. Esta retificação, segundo o governo, apresenta um ajuste das despesas e receitas do país face à atual conjuntura econômica. Esse orçamento retificativo não representa nada mais, nada menos do que um ajuste em termos de receitas e despesas face a uma conjuntura que se revelou menos favorável, mas que permite, em todo o caso, ao governo de continuar a beneficiar de um instrumento de realização dos seus objetivos políticos e econômicos, bem como dos seus compromissos internos e externos, num quadro de maior racionalização, transparência e de reorientações das suas prioridades. A proposta de orçamento retificativo hoje aqui apresentada exprime o compromisso do governo em prosseguir com o processo de reforma e de transformação do país e a prossecução do bem-estar de todos os santomenses naquilo que é o mais essencial para a sua sobrevivência e desenvolvimento, enfrentando com determinação a dura realidade, tomando em devida consideração os compromissos perante a comunidade internacional, particularmente com o Fundo Monetário Internacional, que é um parceiro fundamental na mobilização de financiamentos externos, principalmente dos recursos ligados ao apoio orçamental direto. Segundo o primeiro-ministro, a redução da verba prevista no orçamento retificativo face ao anterior é em parte o resultado dos compromissos assumidos com o FMI para se manter o déficit primário do país. Este diferencial é em parte o resultado de um compromisso assumido com o FMI, tendo sido estabelecido que o déficit primário interno de 1,8% do PIB acordado no orçamento para 2017 deve-se manter-se nesse orçamento retificativo. Isto é, a realização das despesas só será possível em presença das correspondentes receitas. Por isso, todas as medidas tomadas no quadro desse orçamento vão no sentido do alinhamento das despesas com as receitas que se espera arrecadar até o final de 2017. Para o efeito e para se obter o déficit de 1,8% do PIB projetado para 2017, as rúbricas cujos valores sofreram alteração na atual proposta de orçamento retificativo face ao Orçamento Geral do Estado em execução do lado das receitas, apenas os impostos diretos deverão conhecer um acréscimo da ordem de 3 mil milhões de dólares e o financiamento externo de 272 mil milhões de dólares em forte crescimento equivalente a 3,3% do PIB. Note-se, no entanto, que na parte correspondente às despesas de capital, este nítido crescimento fica, de certa forma, anulado pela grande redução do financiamento interno. Com este orçamento retificativo, o governo pretende que a execução dos projetos esteja em consonância com o desempenho das receitas. Importa notar que a execução das receitas e das despesas globais do primeiro semestre está acima da execução equivalente em 2016, salvo no que respeita às rúbricas ligadas às despesas com as transferências, outras despesas correntes, aquisição de bens e serviços, financiamento interno, bem como as receitas não fiscais. Relativamente às rúbricas do TOF 2017, todas elas apresentam uma execução em progresso em relação ao ano anterior.
Não obstante essa opção orçamental, a reorientação das despesas e das receitas mantém o peso relativo do Programa de Investimento Público no OGE e confirma as ações de importância estratégicas para o crescimento do país, o que já se encontra em execução, sobretudo no domínio social e das infraestruturas. Estradas serão reabilitadas, sistema de adução de água potável serão construídos, escolas e casas sociais construídas e o saneamento do meio será executado. Face à elevada dependência do país às ajudas externas, o chefe do governo destaca que é necessário continuar a se fazer reformas de forma a levar o país gradualmente à independência econômica do exterior. Os deputados da oposição defendem que a redução das verbas no Orçamento Geral do Estado retificativo para este ano irá penalizar ainda mais os santomenses. Com a redução de 2,4% em relação ao primeiro orçamento deste ano aprovado em janeiro, os deputados da oposição admitem que o OGE retificativo irá penalizar os santomenses, sobretudo os de baixa renda, face aos aumentos das taxas previstas. Penaliza o povo, sobretudo o povo pequeno. Penaliza o povo com o aumento das taxas e, consequentemente, o aumento do custo de vida. Penaliza o povo com a retirada do orçamento de várias obras que já estavam orçamentadas. Penaliza o povo porque faz aumentar o desemprego com a suspensão das obras. A nossa população, quando decide encontrar alguma forma para garantir o seu jantar, grande parte é espaguete, arroz com um pedacinho de chouriço. Esse chouriço está a aumentar preço. Não pode ser, nós não estamos a querer diminuir a pobreza junto da população. Congelados, estamos a falar de frango. Quando nós não temos, por exemplo, a capacidade de autoabastecimento do mercado interno, em contraponto, o governo quer aumentar o custo, as taxas para congelado. É claro que o consumidor final é que sofre. O ministro das Finanças justifica que o aumento das taxas advém da sua atualização. Há toda a necessidade de nós convergirmos para um déficit sustentável com os nossos recursos. E as medidas espelhadas nesse orçamento retificativo visa exatamente isso. Foi levantada a questão em relação à alteração das taxas e o seu impacto na inflação. Gostaria de dizer que as alterações que nós fizemos às taxas alfandegárias são em produtos que não constituem elementos essenciais na cesta básica. Por isso, a alteração dessas taxas não terá um impacto direto no aumento da inflação, como fora dito. Há bocado falámos da questão dos frangos, dos enchidos, mas esquecemos de falar dos pneumáticos. É certo que são os pneumáticos de ocasião, que é esse que a população serve se não tem capacidade de aquisição de novos, embora com os perigos rodoviários inerentes, mas é com esse que a população sobrevive, o que vai acarretar mais custo de transporte para a população. Portanto, pensava que iria ser um orçamento mais facilitador para a população e não mais gravoso. Por que a atualização tem que ser sempre no sentido de agravar e não no sentido de reduzir o valor da taxa? E nós sabemos que nós temos uma produção já razoável de frangos e de suínos. Eu acho que há necessidade de tomar algumas medidas para incentivar a produção e o consumo desses produtos. O imposto é um instrumento que é utilizado normalmente para regular o consumo de determinados produtos, tanto para incentivar a produção local ou também para diminuir ou proibir, portanto, a importação de determinados produtos que podem ser nocivos à saúde. Portanto, é nessa perspectiva que se fez a alteração de algumas taxas alfandegárias. Há muito que estamos a dizer que o nosso país vive da ajuda externa. Logo, nós precisamos de incentivar
a produção e o consumo de produtos locais. E estas medidas que o governo tem estado a tomar, no sentido de incentivar a produção e o consumo de produtos locais, devem ser, digamos, vistos no ponto de vista como, digamos, políticas positivas para o próprio país, e todos devíamos nos engajar nesse sentido, porque de facto é preciso nós aumentarmos a nossa produção local para nós diminuirmos de facto a importação. A sessão plenária de análise e discussão da Lei de Retificação do OGE 2017 terá continuidade esta quarta-feira para sua aprovação. Na apresentação do Orçamento Geral de Estado Retificativo 2017, o chefe do Governo referiu-se ao programa de reforma que está a ser implementado pelo Executivo e que nem sempre é pacífico na sua implementação. Mas as reformas não são jamais pacíficas, têm sempre adversários que veem os seus interesses ameaçados, precisam de ser interiorizadas e, sobretudo, carecem de tempo para que produzam efeitos. Patrícia Trovoada disse que a comunidade internacional reconhece os progressos notáveis de São Tomé e Príncipe, aludindo ao facto do país estar a ser examinado para atingir o patamar de rendimento médio de desenvolvimento, mas sublinha que será um grande desafio para o país. O anúncio pela comunidade internacional da saída para muito breve de São Tomé e Príncipe do grupo dos países menos avançados para integrar o grupo de países de rendimento médio confirma os progressos a que atrás fizemos referência e não pode deixar de ser um motivo de regozijo de todo o país. Esta decisão de graduação para um nível superior é obviamente vista e considerada como positiva para o país, na medida em que representa o coroar do esforço consentido por todo o povo e a demonstração inquestionável do aumento da sua credibilidade a nível internacional. Mas essa graduação, por outro lado, transporta consigo enormes preocupações, visto que o país deixará de beneficiar dos financiamentos necessários ao seu desenvolvimento, assente num alto grau de concessionalidade, e o recurso a novos financiamentos terão lugar em condições menos favoráveis relativamente ao que hoje se observa. Essa nova abordagem do financiamento deve ter sempre em conta a capacidade de endividamento do país, o que significa que a nível de endividamento do país acima de 80% do PIB, se recomenda que o governo seja prudente na contratação de novos empréstimos, devendo ocorrer em condições de menos custos possíveis e que sejam unicamente aqueles que visem a mudança de paradigma atual da economia santomense para um outro que proporcione o crescimento econômico sustentado e acelerado, bem como a geração de novas fontes de receita e que permita a redução da sua dependência do exterior. Para o efeito, o desenvolvimento do setor privado, através da mobilização de investimento direto estrangeiro, constitui alternativa fundamental e incontornável ao financiamento do desenvolvimento do país. Tal inversão existe, para além dos incentivos fiscais, infraestruturas de base de qualidade, cuja engenharia financeira muito depende de financiamentos públicos ou de inteligentes parcerias público-privadas. Estas, por sua vez, ficam mais facilitadas quando o país, entre outros requisitos, consegue aumentar a sua credibilidade junto da comunidade internacional mediante uma validação pelo Fundo Monetário Internacional das suas contas e políticas públicas acertadas. Senhoras e senhores deputados, dentro desse limite de atuação que se nos impõe a todos, o Governo e a Assembleia Nacional discutir exaustivamente não só da pertinência desse documento apresentado hoje, como fundamentalmente do seu mérito, isto é, da sua substância. O Governo garantiu que foram processadas verbas para o pagamento dos salários em atraso do Grupo de Interesse e Manutenção de Estradas, GIM, da Ilha do Príncipe. A garantia foi dada pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul. Neste momento, há um atraso de 3 meses de pagamento que já foi processado e está de caminho para pagamento do Grupo de GIM.
E podem confirmar. 3 meses. Está em curso o pagamento dos 3 meses que estão em dívida, que brevemente chegará às pessoas. Aliás, se notarem, as pessoas têm feito os seus trabalhos de limpeza na berma das estradas. Isso significa que o processo está em curso e que os pagamentos se atrasarem, mas têm sido feitos. A Câmara Distrital de Lemba, em parceria com a ONG Alizei, capacitou 31 pessoas em liderança comunitária. Os formandos foram capacitados em matéria de comunicação social e mudanças climáticas. A formação foi dirigida aos líderes comunitários e colaboradores da Rádio Comunitária Tlachá de Neves Lemba. Os formandos receberam no final os seus respectivos certificados. Para o presidente da autarquia local, a formação foi benéfica para que os formandos sejam mais úteis nas suas comunidades. Nós perdemos o tempo, mas perdemos o tempo para ganharmos experiência, para ganharmos oportunidades, para ganharmos liderança, para ganharmos, enfim, um conjunto de características que venha nos classificar como grandes líderes comunitários e não só, também como grandes jornalistas. E a Câmara de Estado de Lemba está, de certo modo, agradecido com esta ação que foi desencadeada ao longo dos tempos, e hoje nós temos aqui uma equipa de gente formados que amanhã poderão intervir de acordo com as formações que tiveram, intervir em determinadas áreas. Estamos a implementar o projeto denominado Dilemba, que é um projeto cofinanciado pela União Europeia e é implementado pela ONG Alizei em parceria com a Câmara de Estado de Lemba. Daí, uma das componentes, talvez a mais forte, é capacitação. Daí que organizamos uma série de ações de formação que iniciaram em meados de novembro do ano passado e que só terminaram agora em fevereiro de 2017, onde o propósito é justamente capacitar os líderes comunitários, os membros dos comitês interzonas e os colaboradores das 2 rádios comunitárias aqui do distrito. E como conhecimento no que é suficiente, António Meral, de 76 anos, não quis ficar alheio a esta formação. Eu resolvi porque já fui habituado com esse trabalho. Nos princípios, desde a Revolução, sou um dos comitês de antigamente que trabalhavam nesse trabalho. E, consideração, mandaram chamar outra vez para seguir o mesmo trabalho. Eu fiquei a gostar, porque a experiência é sempre, e quando o homem é convicto num trabalho, nunca pode recuar, tem que seguir para frente. Câmara Distrital de Lemba e Alizei a capacitarem 31 pessoas em liderança comunitária. A organização não governamental Sonha, Faz e Acontece está a promover na Ilha do Príncipe a 3ª edição do concurso de empreendedorismo destinado aos moradores locais. A competição, que arrancou na última segunda-feira, visa capacitar e dar oportunidades aos empreendedores da Ilha do Príncipe. São esses os 15 rostos que estão a participar na 3ª edição do concurso de empreendedorismo promovido pela ONG Sonha, Faz e Acontece. O concurso consiste em... O concurso consiste em quê? Numa capacitação dos empreendedores da ilha. Portanto, há uma primeira fase de formação para que depois eles se sintam aptos a continuar a fase de monitorização, em que nós vemos cada um dos projetos em concreto, analisamos e vemos se eles são viáveis ou se não são viáveis. A capacidade do empreendedor, o seu rigor e o compromisso, bem como a necessidade do negócio na Ilha do Príncipe, são os 3 critérios que serão utilizados para analisar a viabilidade dos projetos. Assim, os 5 projetos mais viáveis passarão para a final, que acontece a 12 de agosto.
Afinal, consiste cada um dos 5 finalistas, num total de 15 participantes, fazem uma apresentação curta do seu projeto e um júri composto por representantes dos patrocinadores do concurso e também da Sonha Faz e Acontece, escolhem quais é que são os 2 vencedores. Os 2 vencedores acabam por receber um prémio financeiro que depois é convertido em géneros e que é entregue em função do cumprimento do plano que nós traçamos para a implementação do projeto. Com a realização desses concursos de empreendedorismo, a Sonha Faz e Acontece pretende capacitar os empreendedores locais em matéria de empreendedorismo e dar oportunidades para aqueles que têm projetos empreendedores. Portanto, pretendemos, eu diria, 2 objetivos. Esta oportunidade. Portanto, que sejamos nós, o salto e a oportunidade para que alguns negócios aconteçam. No futuro, o que nós queremos é que mais pessoas como o Valério consigam criar o seu negócio, serem pessoas independentes, serem pessoas com a sua remuneração e, o mais importante ainda, que criem valor na ilha. Portanto, deem um novo produto à ilha. A Sonha Faz e Acontece, que tem desenvolvido ações sociais na Ilha do Príncipe há cerca de 5 anos, é uma associação de voluntariado e empreendedorismo social que tem por sonho a promoção da educação nos países africanos de língua portuguesa. Israel removeu detectores de metais da entrada de Mesquita Alcasa. Notícia para acompanhar depois do intervalo.